Boa noite. Verificada a presença, havendo o número legal, declaro aberta a 8ª sessão ordinária deste dia 26 de maio de 2020. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido todos os presentes para, de pé, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Convido os senhores vereadores a permanecerem de pé em 1 minuto em prol da paz mundial. Convido o vereador Juarez Eduardo Ribeiro para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 11, parte A. Assim Jesus falou, elevando os olhos para o céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique, assim como desde a ele poder sobre todos. Assim que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o Deus único e verdadeiro, e Jesus Cristo, aquele que enviaste.
eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo que nos deste. Eles eram teus, e tu os eras deste para mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tu, quando me deste, vem a ti, porque eu lhe dei as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de junto de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque todos são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto eu vou para ti, junto contigo. Encontram-se presentes os vereadores Ângela Maria Busnardo, Douglas Françares Cardelato, Fábio Cola de Lima, Juarez Eduardo Ribeiro, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Roque Donizete Câmara, Rorivaldo Otávio das Chagas, e este presidente, Sidney Zósimo Vidotti. Vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, dispensada conforme ato da presidência número 9/2020. Iniciando o expediente, solicito ao senhor secretário, vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior, para que proceda a leitura das seguintes atas. Ata da 7ª sessão ordinária realizada no dia 12 de maio de 2020. Ata da 8ª sessão extraordinária realizada em 12 de maio de 2020. E ata da 9ª sessão extraordinária realizada no dia 15 de maio de 2020. Faz uso da palavra o vereador Fábio Cola de Lima. Senhor presidente, solicito que seja dispensada a leitura das referidas atas, por todos os vereadores já têm em seus computadores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Fábio Cola de Lima. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador Fábio. Está em discussão a ata da 7ª sessão ordinária realizada no dia 12 de maio de 2020. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata da 8ª sessão extraordinária realizada no dia 12 de maio de 2020. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata da 9ª sessão extraordinária, realizada no dia 15 de maio de 2020. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente. Boa noite a todos. Projeto de lei número 22/2020. Altera a PPA e LDO para o exercício 2020 e dá outras providências. O prefeito do município de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam incluídos nos anexos da Lei 25.6317 do PPA e anexo da Lei 2677 de 2019, que dispõe sobre a LDO para o exercício 2020, artigo 2º, fica autorizado o Poder Executivo a proceder à abertura de um crédito adicional especial ao Orçamento Municipal, Lei nº 2697, de 3 de 12 de 2019, no valor de R$ 90 mil, para atender as seguintes programação. Executivo, Departamento de Esporte,
cultura, lazer e turismo, desporto e lazer, atividades recreativas, construção, recuperação de alambrado, obras e instalações, fonte de recursos 91 Tesouro, valor 40 mil. Unidade 8, Departamento de Saúde, atenção básica, assistência médica e sanitária, despesas a cargo do FMS, material de consumo, fonte de recursos 92, Estado, valor 50 mil reais. Parágrafo único. Fica ainda autorizada a suplementação dos valores decorrentes de receitas financeiras auferidas de aplicação da importância que se refere o caput. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito adicional especial de que trata a presente lei, serão utilizados os seguintes recursos. A linha A, 50 mil reais proveniente de superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme dispositivo do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4320, de 17/3/64. A linha B, 40 mil reais proveniente de anulação parcial da dotação orçamentária, a que alude o inciso 3, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4320, de 17 de março de 64, em sua atual redação, observada a seguinte discriminação: órgão unidade 2, executivo, Departamento de Obras de Engenharia, Obras e Serviços, Urbanismo, Infraestrutura Urbana, Recapeamento do Anel Viário, Obras e Instalações, fonte de recursos 91, Tesouro, ficha 556, valor 40 mil reais. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Agora está anulando. Projeto de lei número 22/2020. Mensagem. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que altera a PPA e LDO para o exercício 2020 e dá outras providências. A presente proposição visa proceder à inclusão do anexo do PPA e LDO e abertura de crédito adicional especial no valor de 90 mil reais, destinado a suportar despesas referentes à construção de 220 metros ml e recuperação de 345 metros lineares, é verdade, de alambrado no centro. Achei que isso aqui media por metro quadrado, é linear. 227 metros linear e recuperação de 345 metros linear de alambrado no Centro Comunitário Laudo Natel e Parque Infantil, no valor de 40 mil reais. Custeio, aquisição e medicamentos de uso interno e materiais de consumo médico para atender usuários SUS, recursos esses recebidos pela Secretaria de Estado de Saúde em 27/12/2019, através do convênio 1264/2019. Origina-se a abertura de crédito adicional especial desta proposição com recurso proveniente da anulação parcial de dotação consignada no presente orçamento de 2020 e superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Por tratar-se de projeto de relevante interesse da comunidade, apraz-me do ensejo para solicitar de Vossa Excelência a tramitação do presente em regime de urgência especial, apresentando nesta oportunidade a Vossa Excelência e nobres vereadores meus respeitosos votos de elevada estima e distinta consideração, esperando que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis dessa Casa. Município de Pirangi, 18 de maio de 2020, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Sidnei Osmo Vidotti, Presidente da Câmara Municipal de Pirangi. Projeto de lei número 23, de 21 de maio de 2020, diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária
para o exercício 2021. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para apreciação dos senhores vereadores o incluso projeto de lei número 23, de 21 de maio de 2020, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício 2021 e da outras providências. Trata-se de projeto que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício 2021. A maioria das metas do plano plurianual foi atingida na sua plenitude, como resultado de ação conjugada dos servidores que sempre responderam de forma positiva à determinação de contenção de gastos, racionalização do trabalho e aperfeiçoamento das ações. De start, Mister dividir o mérito de se atingir tais metas com os servidores, colaboradores e parceiros, sem os quais seria impossível obter o desempenho e prosperidade que experimentamos. O projeto de lei ora apresentado reflete o trabalho já realizado, visto que a maior parte dos programas foi executado e em exercício anteriores será possível dedicar nossos esforços para a continuidade do aprimoramento do serviço público, pela ação modernizadora da administração e dos conselhos administrativos. Com esta proposição, compartilhamos e agradecemos os nobres vereadores pela realização do sonho de transformação cultural, política e administrativa do município, sempre obtido pelo constante diálogo e atendimento entre os dois poderes que constituem o governo local. Certo de que esta mensagem é o bastante para aprovação do projeto, despedimos-nos de Vossa Excelência e demais pares. Município de Pirangi, 21 de maio de 2020, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Requerimento número 11, 2020. Requeiro ouvido o plenário que seja aprovado o meu requerimento no sentido do senhor Prefeito Municipal estude a possibilidade de conceder adicional de insalubridade aos vencimentos dos agentes comunitários de saúde do nosso município. Justificativa. A emenda constitucional 51 e a Lei Federal 11.350/2006 tornaram-se um marco no reconhecimento de direitos e valor social do trabalho dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Outros direitos daqueles profissionais, contudo, ainda carecem de reconhecimento, a exemplo do adicional de insalubridade ao qual fazem jus. A Constituição Federal preconiza em seu artigo 7º, inciso 23º, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. A Carta Magna segue em seu artigo 200, incisos 2 e 8º, seção 2 da Saúde, estabelecendo como competências do Sistema Único de Saúde executar ações de vigilância à saúde do trabalhador e colaborador com a proteção do meio ambiente do trabalho. Assim, também faz a consolidação das leis do trabalho, CLT, em seu artigo 189, ao estabelecer que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquela que, por sua natureza, condições ou métodos do trabalho, exponham os empregados e a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Dito isto, resta inconteste que a atividade desempenhada por agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias se enquadram perfeitamente na tipificação de atividades ditas insalubres, por vários motivos, que vão desde o manuseio de materiais químicos nocivos à saúde para o combate de endemias até a exposição a doenças infecto-contagiosas nas visitas e avaliações, exposição diária ao sol, riscos do trabalho diário em ambiente externo, etc. Sala das Sessões Valdomiro Ernesto Santa Maria, Pirangi, 26 de maio de 2020. Juarez Eduardo Ribeiro, vereador. Você quer que lê? Eu li.
Aí eu li só a capa e a mensagem. Moção de aplauso número 03/2020. Requeiro a douta mesa diretora desta colenda Câmara Municipal que, observados os preceitos regimentais, após ouvido o egrégio plenário, digne-se de aprovar e encaminhar a presente moção de aplausos ao Dia Internacional da Enfermagem, comemorado no dia 12 de maio. O Dia Internacional da Enfermagem é celebrado mundialmente desde 1965 e o dia 12 de maio foi escolhido como homenagem ao nascimento de Florence Nightingale, considerada a mãe da enfermagem moderna, que aos 17 anos decidiu ser enfermeira, acreditando em um chamado de Deus para fazer enfermagem. Tendo seu trabalho reconhecido na Guerra Crimeira, em que o Reino Unido participou entre 1853 e 1856, onde ela ficou conhecida como Dama da Lâmpada, instrumento que usava durante a noite para ajudar melhor os feridos. Florence também fundou a primeira escola de enfermagem secular do mundo na Inglaterra, em 1860. No Brasil é comum a celebração da Semana da Enfermagem, que começa em 12 de maio, com o Dia Internacional da Enfermagem, e termina em 20 de maio com a comemoração do Dia do Auxiliar Técnico e Técnico de Enfermagem. Esta data homenageia o trabalho e contribuição dos enfermeiros e enfermeiras para a proteção da saúde nos hospitais, pois o trabalho desses profissionais é essencial para garantir a recuperação e o salvamento de vidas em perigo, atuando na linha de frente no combate às principais doenças que enfrentamos. Nos dias atuais, a contribuição desses profissionais tem se destacado ainda mais, já que estamos vivendo em uma pandemia e, infelizmente, muitos desses profissionais acabam perdendo suas vidas em razão da contaminação por Covid-19, razão pela qual devem ser lembrados e homenageados. Ante o exposto, ouvido o plenário, atendidas as formalidades legais de praxe, requeiro que fique constado na ata desta presente sessão legislativa moção de aplauso ao Dia Internacional da Enfermagem. Sala das Sessões, Valdomiro Ernesto Santa Maria, Pirangi, 15 de maio de 2020. Ângela Maria Busnardo, vereador. Juarez Eduardo Ribeiro, vereador. Moção de pesares 04/2020. Requeiro a douta mesa diretora desta colenda Câmara Municipal que, observados os preceitos regimentais, após ouvido o egrégio plenário, digne-se de aprovar e encaminhar a presente moção de profundos pesares pelo falecimento do senhor Benedito Luiz Rigoto, ocorrido no dia 1 de maio de 2020. Benedito Luiz Rigoto, nascido em 15 de 1 de 1952, na cidade de São Paulo. Seus pais, Ana Maria e Rony, residiam na capital paulista neste período, devido ao trabalho de seu pai na construção civil. Contudo, Benedito foi criado na cidade de Monte Alto, onde ficou conhecido como Bita, eletricista de automóveis trabalhando para a Volkswagen. Em 1977, Bita casou-se com Vera Lúcia e na mesma rua em que residiam, ele tinha sua autoelétrica. Nessa mesma época nasceram seus filhos André e Ana Lúcia. No ano de 1983, a convite do seu amigo pirangiense Bezerra, mudou-se para Pirangi para trabalharem juntos. Em 1986, o Bita eletricista já havia se estabelecido e era reconhecido pelo seu trabalho. Nesse mesmo ano, nasceu sua filha Ana Paula. Após vários anos de desafios e lutas, Bita encara sua falência e, com esposa trabalhando em embalagem de frutas e filhos já crescidos, prestou o concurso em 1998, o concurso para motorista da Prefeitura Municipal de Pirangi, o qual obteve aprovação e, desde então, colaborou em diversos setores da nossa cidade, dirigiu o caminhão de coleta de lixo, ônibus escolar, perua da escolinha especial e, nos últimos anos, foi para a área da saúde, na antiga LBA, à frente da van da fisioterapia, onde, com todo o seu carinho e generosidade, abraçou, deu as mãos e carregou muitos pacientes no colo. Sua paciência e bom humor eram sua referência, o que sempre encheu o orgulho de suas famílias e amigos. Infelizmente, em junho
junho de 2019, foi diagnosticado com um carcinoma. Ele travou essa batalha de frente com fé, esperança e um sorriso no rosto. Conquistou pessoas que o ajudaram nesse período e nunca desanimou, apesar de todo o sofrimento. Esperava ansioso pelo dia 4 de maio para retornar ao trabalho, mas no dia 29 de abril, de mansinho, como um passarinho, ele voou para a vida eterna. Somos gratos ao bom Deus por ter permitido nossa convivência com um ser tão especial como foi o Bita eletricista, tio Bita da prefeitura, nosso querido Benedito Luiz. E é com grande pesar que esta Casa de Leis, através dessa singela homenagem, externa aos seus familiares nossos sinceros sentimentos e que Deus possa conceder o conforto necessário nesse momento de dor e saudade. Ante o exposto, nada mais justo do que esta colenda Casa de Leis apresentar voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Benedito Luiz Rigoto. Sala das Sessões, Valdomiro Ernesto Santa Maria, Pirangi, 15 de maio de 2020. Pode resumir, falar que todos os vereadores. Assinado por todos os vereadores. Foi lida a mensagem do projeto de lei número 23/2020 e ficou para trás aqui o projeto em si. Projeto de lei número 23/2020 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. O prefeito do município de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica estabelecido nos termos dessa lei as diretrizes orçamentárias do município de Pirangi relativa ao exercício financeiro de 2021, compreendendo. Inciso 1. As diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do município, sua estrutura e organização e de suas eventuais alterações. Segundo, as prioridades e metas da administração pública municipal. Terceiro, as disposições sobre as alterações na legislação tributária do município. Quarto, as disposições relativas a despesas com pessoal e encargos sociais. Quinto, as regras determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E sexto, outras determinações de gestão financeira. Parágrafo único. Integram a presente lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da administração pública municipal e outros demonstrativos constantes dos respectivos anexos. Capítulo 2, das diretrizes para elaboração e execução do orçamento. Seção 1, das diretrizes gerais. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, seus fundos da administração direta, nos termos da Lei Complementar 101 de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais. 1. Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. 2. Promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. 3. Reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência do trabalho de arrecadação. 4. Assistência à segurança e ao adolescente. 5. Assistência ao idoso, família e comunitário. 6. Promover o desenvolvimento da educação, em especial básica. 7. Melhoria da infraestrutura urbana. 8. Dar apoio aos estudantes carentes de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior. 9. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente através do seu Sistema Único de Saúde. 10. Publicidade aos atos, programas, obras, serviços, campanhas, órgãos públicos de caráter educativo, informativo ou de orientação social. Artigo 3º. Projeto de lei orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, nos termos da Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 5º, 6º, 7º e 8º, Lei Federal
43.20.64, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 e Lei Orgânica do Município. Parágrafo 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá o Orçamento Fiscal, Orçamento Fiscal. 2. O Orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexos próprios, conforme o anexo 1 da Portaria Interministerial 163 de 2001. Parágrafo 3º. O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa no mínimo até o elemento econômico, de acordo com o artigo 15 da Lei Federal 43.20/64. Caso o projeto de lei, parágrafo 4º, caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos técnicos do Legislativo para as pertinentes funções orçamentárias desse poder. Seção 2, das diretrizes específicas, artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro 2021 obedecerá às seguintes proposições. Inciso 1. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir seus objetivos, sob forma de atividades, projetos e operações especiais. Nisto, especificando valores e metas fiscais. Inciso 2. Com a finalidade idêntica a outras da mesma espécie, as atividades deverão observar igual código, independentemente da unidade orçamentária. Inciso 3. A alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e da avaliação dos resultados programáticos. Inciso 4. Na estimativa de receita será considerada a atual tendência arrecadatória, as modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva de evolução do PIB e da inflação no ano seguinte. Inciso 5. As receitas e despesas serão orçadas a preços de julho de 2020. Inciso 6º. Novos projetos terão dotação apenas se suprimidos os demais, ora em andamento, e somente se atendidas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na Lei Orçamentária Anual poderão conter previsão de execução por etapas devidamente definidas. Pelo amor de Deus, essa máscara matou eu. É só para o teu lado, hein, Douglas? Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na Lei Orçamentária Anual poderão conter previsão de execução por etapas devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros. Artigo 5º. Para atendimento do disposto nos artigos anteriores, as unidades orçamentárias do Poder Legislativo e Executivo encaminharão ao Departamento de Finanças e Orçamento da Prefeitura Municipal de Pirangi suas propostas até 30 de julho de 2020. Parágrafo único. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados. Artigo 6º. A Lei Orçamentária Anual não poderá prover como receitas de operação de crédito montante que seja superior aos das despesas de capital, excluídas aquelas por antecipação de receita orçamentária. Artigo 7º. A Lei do Orçamento Anual conterá reserva de contingência em montante equivalente a 0,50% da receita corrente líquida, RCL, apurada no RREO, do terceiro bimestre de 2020, que será destinada a atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme inciso 3 do artigo 5º da Lei Complementar 101 de 2020. Artigo 8º. Até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferência entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Para os fins dos artigos 167, inciso 6 da Constituição, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial ou sob a classificação econômica, os grupos corrente e de capital da despesa. Artigo 9. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8 da Constituição e do artigo 7º, inciso 1 da Lei 43.20/64, a Lei Orçamentária poderá conceder
no máximo até 20% da abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 10. Os auxílios, subvenções e contribuições estarão submetidos às regras da Lei Federal 13.019/2014, devendo ainda atender o que segue. Inciso 1, atendimento direto e gratuito ao público. 2, certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual. 3, aplicação na atividade fim de ao menos 80% da receita total. 4, compromisso de franquear a internet demonstrativo trimestral de uso do recurso municipal repassado. 5º, prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos, devidamente avalizada pelo controle interno e externo. 6º, salário dos dirigentes nunca maior que o do prefeito. Parágrafo 1º, haverá manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica e do controle interno da prefeitura após visita ao local de atendimento. Parágrafo 2º, projeto de lei orçamentário anual para o exercício 2021 deverá ser acompanhado por uma relação dos repasses destinados às organizações sociais da sociedade civil, OSC, a serem formalizados por meio de termos de fomento, colaboração, discriminando nome da entidade, valor a ser repassado no exercício 2021, nos termos da Lei Federal 13.019/2014. Parágrafo 1º. Outras organizações da sociedade civil não relacionadas poderão apresentar projetos de parceria na forma de procedimento de manifestação de interesse nos termos da legislação vigente. Artigo 11. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará, inciso 1, casos se refiram a ações de competência comum do Estado, da União, previsto no artigo 23 da Constituição. Inciso 2. Após celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênio. Parágrafo único. Anexo a esta lei discriminará cada um desses gastos. Artigo 12. Ficam proibidas as seguintes despesas. Inciso 1. Novas obras, desde que bancadas pela paralisação das antigas. 2. Obras cujo custo global supere a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índice da Construção Civil, SINAP, mantido e divulgado na internet pela Caixa Econômica Federal, IBGE e CPOS, divulgado pelo Governo do Estado. Inciso 3, pagamento de gratificação e horas extras ao ocupante de cargos em comissão. Inciso 4, distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e cestas de Natal, entre outros brindes. Inciso 5, pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como a OAB, CRES, RC, entre outros. 6º, promoção pessoal de autoridades e servidores públicos em afronta ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Inciso 7, pagamento de multas pessoais de trânsito, ou seja, as que não se referem à má conservação do veículo oficial. Inciso 8, gastos excessivos com telefonia celular. Inciso 9, custeio de atividades privativas do Estado ou da União, sem autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias e sem convênio. Artigo 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 10, festa de confraternização dos funcionários públicos. Seção 3, da execução do orçamento. Artigo 13. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão propostas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser revistos no decorrer do exercício conforme os resultados obtidos na execução do orçamento. Artigo 14. Caso haja frustração da receita prevista dos resultados fiscais esperados, será determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição de que trata esse artigo será fixada de forma proporcional à participação dos poderes legislativo e executivo no total das dotações orçamentárias dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. A limitação será proporcional ao comprometimento da meta sendo determinada por unidade orçamentária. A limitação do empenho e da movimentação financeira será ordenada pelos chefes do Poder Executivo e Legislativo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas alusivas à obrigação constitucional e legal do município. Artigo 5º. O
O Poder Legislativo, por ato da mesa, estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2021 seu cronograma de desembolso mensal. Parágrafo único. O cronograma de que se trata este artigo contemplará as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos programas legislativos. Artigo 16. Para isentar os procedimentos relativos à criação, expansão e aperfeiçoamento das ações governamentais, considera-se despesa irrelevante a despesa cujo valor não ultrapasse para bens e serviços limites dos incisos 1, 2 do artigo 24 da Lei Federal 8.666, de 1993. Artigo 17. Os atos relativos à concessão, ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições em Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário financeiro a que se refere o seu artigo 14. Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes sejam inferiores aos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para pagamento à vista de imposto predial e territorial urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da Receita. Capítulo 3. Das prioridades e metas. Artigo 18. As metas e as prioridades para 2021 são especificadas no anexo que integra esta lei. Capítulo 4. Das alterações na legislação tributária. Artigo 19. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções, revogações das isenções tributárias que contrariam o interesse público e a justiça fiscal, revisão das taxas objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados, atualização da planta genérica de valores, ajustando-se à realidade do mercado imobiliário, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança de execução fiscal e arrecadação de tributos. Capítulo 5 das disposições relativas à despesa de pessoal. Artigo 20. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei referente ao servidor público, nisso incluído: 1. Concessão de absorção e vantagem de revisão, reajuste e aumento da remuneração. 2. Criação e extinção de cargos, empregos e funções. 3. Criação, extinção e alteração da estrutura de cargos, carreiras e salários. 4. Provimento de empregos em contratações emergenciais, respeitada a legislação vigente. Parágrafo único. As alterações autorizadas nesse artigo dependerão de saldo na respectiva dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções e acréscimos da despesa com o pessoal, exceto o reajustamento de remuneração de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Capítulo 6 das disposições gerais, artigo 21, os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma de desembolso mensal que trata o artigo 15 dessa lei, respeitando o limite estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal de 88. Parágrafo 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Poder Executivo autorizado ao corte do excesso, não sem antes haver a oitiva da mesa diretora da Câmara quanto às despesas que serão expurgadas. Parágrafo 2º. Não elaborado o cronograma anual de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão de 1/12 aplicados sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitando, em qualquer caso, o limite constitucional. Artigo 22. A Câmara Municipal deverá identificar as emendas legislativas nos termos do artigo 166, parágrafos 9 ao 18 da Constituição, são de execução obrigatória pelo Executivo. Artigo 23. Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais especiais municipal, no prazo de até 30 dias, a contar da data do recebimento do pedido pelo Poder do Executivo. Artigo 24. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês na proporção de 1/12 do total de despesa orçada. Artigo 25. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
divulgação. Esta lei entra em vigor na data de sua divulgação, revogada as disposições em contrário. Município de Pirangi, 21 de maio de 2020, Luiz Carlos Moraes, prefeito municipal. Agora eu vou ler o resto aqui também. Terminada a leitura das matérias, comunico em única discussão e votação o requerimento número 11/2020, moções 0304/2020. Coloco em única discussão e votação o requerimento número 11/2020, de autoria do vereador Juarez Eduardo Ribeiro. Em discussão. Faz uso da palavra o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, não sei se o senhor vereador consultou o jurídico antes, mas esse tipo de benefício, o prazo era até 4 de abril para ser implantado, né? Então, eu creio que o requerimento é bom, interessante, merecido aos servidores, mas eu não sei deixar para o jurídico lá da prefeitura analisar. Eu sou favorável, mas eu não sei se é possível aí devido ao período eleitoral que começou, né, 4 de abril, nesse sentido aí de contratação, remuneração, aumento. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Faz uso da palavra o vereador Juarez. Temos, então, se é essa questão, ainda temos a questão de mais chance, porque pode mudar a data eleitoral e aumentar o calendário também eleitoral, né? Então, isso daí foi claro que foi o próprio jurídico que fez. Então, muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles se manifestar. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Juarez Eduardo Ribeiro. Coloco em única discussão e votação a moção 03/2020, de autoria dos vereadores Ângela Maria Busnardo e Juarez Eduardo Ribeiro. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação a moção número 04/2020, de autoria do vereador Fábio Cola de Lima e subscrito por todos os vereadores. Está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Comunico a todos que a palavra está livre. Eu solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências. Os demonstrativos de receita e despesa referente ao mês de abril de 2020 consta cópia na mesa de todos os vereadores. Só isso? Comunico que os projetos de lei número 22 e 23 de 2020, lidos nessa sessão, serão encaminhados às comissões presentes para emitir seus respectivos pareceres. Os requerimentos 11, requerimento 11 de 2020, aprovado nessa sessão, será encaminhado para o senhor prefeito municipal para que sejam tomadas devidas providências. As moções número 01 e 02 de 2020, aprovadas nessa sessão, esta presidência tomará as devidas providências. Terminada a apresentação do expediente, deixo a palavra livre. Faz uso da palavra o vereador Juarez Eduardo Ribeiro.
Senhor presidente, solicito que não seja suspenso a sessão por 10 minutos, em respeito a todos os internautas. Está em discussão o pedido verbal do vereador Juarez. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Deixo a palavra livre. Pulou um pedaço. Como nenhum vereador queira fazer uso da... Não. Aquela era para fazer requerimento, agora é o final. Não tinha votação. Tá certo. Não, tranquilo. A palavra está livre. Vai encerrar. Vai encerrar, Tite. Pode sair, sai. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, internautas. Senhor presidente, infelizmente já começou aí a campanha antecipada, né, a guerra de fake news e, às vezes, aí de palavras... palavras de pessoa... que deveria, né? A gente acha que tem um bom discernimento, mas, no fim, acaba provando que não tem. Então, eu gostaria de reforçar aqui, né, oficialmente, aí aos senhores vereadores, que teve a semana passada, inclusive falaram que a gente não fez nada no combate à pandemia, né? Nós aprovamos aqui em tempos recorde aí, todos os projetos aí, né, na maior celeridade. Então, a semana passada teve uma reunião com todos os prefeitos do Estado, Célia Parnes, né, secretária do Departamento Social, né, do Estado, Econômico, e já estava praticamente previsto que, a partir do dia 1º de junho, iria haver uma flexibilização, mas que cada município apresentasse os seus planos de... Bom, enfim, levantasse todos os dados do número de leito, vários dados da saúde e do comércio em geral. E foi feito, a parte da saúde foi feito com profissionais de Barretos, da Santa Casa, equipe médica, infectologista e muitos da área. A econômica também com uma equipe de Bebedouro e Barretos, e nos municípios pequenos também, aí o Codevar, né, sempre encabeça aí reuniões, foi definido também aí vários diretrizes aí para esse plano de retomada do desenvolvimento. E, para nossa infelicidade, né, quando tudo estava caminhando bem, na sexta-feira de tardezinha, a promotora manda uma carta dando 48 horas para o prefeito fechar todos os salões de beleza, né? Pelo texto lá que eu vi na carta de recomendação, foi igual ao da academia, provavelmente feito por denúncia, né, de pessoas maldosas, não sei se de cunho político ou, sei lá, de repente, que não gosta de algum do profissional dessa área. E as pessoas estão na íntegra com o documento na mão. E tem gente que não entendeu ainda que, se o prefeito não cumprir aquela recomendação, é aberto um processo, 2 processos contra o prefeito, um de improbidade administrativa e um de crime contra a saúde pública. E contra essa pessoa que está com esse comércio recomendado a não abrir, também recebe um processo de crime contra a saúde pública, além da obrigatoriedade, vai chegar no Ministério Público, vai abrir o processo, a prefeitura vai ser obrigada a multar e até lacrar o estabelecimento. Eu creio que todos acompanharam, os vereadores,
a própria população e os próprios comerciantes, que desde dos primeiros 15 dias lá, já o Codevar começou a se mexer em pensar em estratégias. Aí, quando houve a primeira prorrogação para 22 de abril, foi a gota, aí todos os prefeitos apertou o pé para realmente procurar os melhores caminhos, e eu creio que Pirangi, tanto desde o começo de março como agora, poderia estar bem mais flexível e, de repente, talvez pensando em começar agora. Porém, como foi um vírus, né, desconhecido, um vírus novo, ninguém ainda tem certeza nem de remédio para cura, nem de um tratamento efetivo. Hoje, eu acabei de ver agora, antes de vir para a sessão, no jornal lá, que já estão utilizando, se eu não me engano, nos Estados Unidos, vacinas em humanos. Então, quer dizer, já passou por testes, provavelmente, aí, se gerar eficácia, vai expandir. Sempre demora um pouco, né? Principalmente para chegar no Brasil, vai ter que passar por outros países antes, né? Que começaram a crise antes. Então, gente, todo mundo precisa trabalhar. Quem que é contra? Só se o cara... Aí ele não pode estar sentado numa cadeira de prefeito, tem que estar lá no Mahatma Gandhi. Quem que é louco de ser contra a pessoa trabalhar? A inversão do valor e do fato é muito grande. Aí depois fica o sensacionalismo no Facebook. Hoje eu fui obrigado a dar uma resposta, mas depois eu pensei bem e falei, olha, não valeria a pena, porque ficar perdendo tempo com pessoas que sabem o que estão falando, sabem do conteúdo, sabem das consequências, mas querem chamar a atenção dos outros aí com vídeos. Agora há pouco acabou de postar outro, cortando o cabelo da pessoa, lá no local de trabalho da pessoa. Ainda bem que foi cortar lá, né? Foi trabalhar. Melhor do que se ele partisse para o roubo, né? Para outro tipo aí, para criminalidade. Então, ele deu o jeitinho dele e foi trabalhar. Então, nunca, jamais, até mesmo o próprio governador, apesar das medidas aí que eu sou contra, como todos viram e disse bem claro aqui na semana passada, até mesmo ele, duvido que ele gostaria de chegar lá no estabelecimento de quem quer que seja e mandar o cara parar de trabalhar. Essa não é o foco. O foco é cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Pena que foi de uma maneira aí, né, que agora que a gente sabe, infelizmente não tinha como prever se ia ser bom, ruim ou péssimo. E ainda não podemos julgar 100% se foi péssimo. É que no nosso caso, de Pirangi, muitos municípios pequenos, que demorou para começar a aparecer suspeitas e coisa, poderia ter iniciado depois as regras, né? Isso ficou claro, não precisa ser da área para falar, né? Ficou claro que poderia ter começado depois. Infelizmente, teve comércios que estão fechados até hoje, né? Desde março, né? Então, teve comércio que a gente teve informação que não voltará a abrir. E, a partir do dia 1º, ficou bem claro, ontem ainda o governador deu uma entrevista no Globo News, e o prefeito Bruno Covas discordou, mas ele já deixou bem claro que, a partir do dia 1º de junho, será uma quarentena híbrida. Então, cada município, de acordo com o número de casos e o seu número de atendimento, de leitos, vai poder ter essa flexibilização, que foi um plano ontem muito bem elaborado. Quero parabenizar a equipe de saúde de Bebedouro, Barretos, né? Às vezes vocês podem estar perguntando, mas por que não foi feito em Catanduva ou Rio Preto? Porque a gente pertence ao consórcio aqui, mas Rio Preto e Catanduva também já elaborou, né? Então, como o nosso município é pequeno, e tem vários municípios pequenos no consórcio,
creio que o plano lá não vai interferir, vai de encontro com o que está sendo feito em Rio Preto, tanto é que a DRS de Barretos conversou com a de Rio Preto, né, e explicou, falou, olha, e os que são da sua, e alguns que são de Ribeirão, como Vista Alegre do Alto, se eu não me engano, é Ribeirão Preto. Então, entraram em sintonia. Barretos tem uma cidade do consórcio que é Ribeirão, não sei qual que é agora. Então eles conversaram com as demais DRS. Então, gente, todo mundo trabalhou. Todos nós, vereadores, trabalhamos, estamos trabalhando nessa pandemia. Todo mundo fica atento. Quando a gente vê aglomeração, coisa errada, a gente procura orientar. Eu, principalmente, já orientei. Tomei xingo numa fila lá, mas eu falei, gente, vamos manter um pouco mais de espaço. Dei a cara a bater. Os fiscais estão fazendo um trabalho excepcional aí, foram aproveitados dentistas, profissionais aí de várias áreas, mas estão fazendo aí um excelente trabalho. Infelizmente, tivemos 2 azar aí, né? Na hora, e as academias e os salões, todos os 27 municípios liberou, está funcionando, porque seguiram a recomendação sanitária lá dessa equipe que elaborou esse plano nosso de retomada econômica. Infelizmente, a promotora daqui não entendeu como promotores de outra cidade, de Bebedouro, Barretos, por exemplo, né? Lá apresentaram, ela aceitou, aqui não quis saber de termo de compromisso, de nada, infelizmente. Mas será uma semana sofrida aí para os cabeleireiros, a academia já sofreu mais de mês, e outros aí, bares, festas, né, promotores de evento, só Deus sabe evento quando vai voltar, com certeza é o último, né? As próprias igrejas também, Bebedouro ainda não flexibilizou, só vai flexibilizar a partir da semana que vem, ele não liberou nenhuma, estava 100% cortado lá, mas está no plano também agora, e também teve aí, o prefeito reuniu com os pastores, aí também teve um consenso. Então, a gente é humano, né? A gente ama o próximo e a gente quer ver o nosso comércio crescendo e não fechando porta. Então, só se o cara fosse realmente um débil mental para ter o prazer de fazer o cara parar de trabalhar, né? A gente tem o prazer que a pessoa prospere e gere muitos empregos. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Como nenhum vereador mais queira fazer uso da palavra, dou por encerrado o expediente. Nada mais havendo a tratar, comunico que a próxima sessão será no dia 9 de junho de 2020, às 20 horas. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a 8ª sessão ordinária deste dia 26 de maio de 2020. Solicito ao primeiro secretário que faça... Solicito que o primeiro secretário faça a verificação do quórum da ordem do dia. Presentes, senhores
Vereadores Ângela Maria Busnardo, Juarez Eduardo Ribeiro, Roque Donizete Câmara, Fábio Cola de Lima, Douglas França Aires Escardelato, Rorivaldo Otávio das Chagas, Sidnei Osmo Vidotti e Luiz Carlos de Moraes Júnior. Ausente a vereadora Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, conforme ato da presidência. Verificado o quórum e havendo número legal, iniciamos a ordem do dia da 8ª sessão ordinária deste dia 26 de maio de 2020. Comunico que não constam matérias para ser apreciado na ordem do dia desta sessão. Informo que a palavra está livre. Nada mais havendo a tratar, comunico que a próxima sessão será no dia 9 de junho de 2020, às 20 horas. Agradeço a presença de todos, dou por encerrada a 8ª sessão ordinária deste dia 26 de maio de 2020.